Queridos irmãos, vamos para a palavra de Deus. Há um tema que está sendo tratado nesses dias, fidelidade em tempos de apostasia. A referência para este tema, para esta temática, está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículos de número 3, 4 e 5. E ontem à noite eu fiz uso deste texto para nós falarmos um pouco aqui da temática fidelidade em tempos de apostasia. E ontem à noite eu fiz todo aquele comentário sobre as crises, a crise do movimento evangélico, a crise do púlpito. Pontuei algumas crises que nós precisamos observar. E eu falei sobre como reagir diante da crise evangélica em relação à pregação do evangelho, usando o texto de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 4, versículos 1 a 5. Hoje eu quero falar sobre como reagir diante da crise evangélica em relação à pessoa do obreiro. Ontem foi em relação à pregação do evangelho. Hoje é em relação à pessoa do obreiro. Eu coloquei aqui obreiro, mas você, irmão e irmã, se sinta incluído, porque não é obreiro aqui com essa conotação eclesiástica, essa hierarquia que nós conhecemos aí dos degraus do ministério da igreja. Obreiro aqui no sentido mais amplo, você, irmão e irmã, que trabalha para Jesus, que é discípulo de Jesus, que é luz do mundo, que é sal da terra, você é um obreiro. Todos nós temos compromisso com a obra de Deus, com o evangelho de Jesus. Então, em relação à pessoa, quais os conselhos de Paulo? Quais os conselhos do apóstolo Paulo para o obreiro Timóteo, para a pessoa dele? Quais os conselhos para mim, para você, como eu como pessoa, como seguidor de Jesus, como discípulo, devo ou posso me comportar diante do que está aí? Então eu quero fazer uma leitura paralela ao texto do tema. Não só segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 5, mas eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, para nós lermos também, na mesma carta de Paulo a Timóteo, segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, nós vamos voltar aí, 2 capítulos antes, capítulo 2, versículo 1, ao versículo de número 10, segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Já foi feita a leitura do texto do tema, aqui hoje à noite. Cheguei inclusive na hora que estava sendo procedida a leitura, que está no capítulo 4, versículo 3, que diz: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão
de mestres segundo as suas próprias cobiças ou concupiscências, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se desviarão e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Na segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, o texto que eu quero ler paralelo a este que acabo de ler com os irmãos. Ouçam o que diz. Todos estão com o texto aberto aí, a Bíblia aberta? Acharam o texto? Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada, pelo qual estou, versículo 10, por esta razão tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Amém. Meus queridos irmãos, eu me mantenho hoje na mesma linha que vinha ontem, e retomo todo aquele comentário que fiz ontem à noite aqui, na minha introdução, sobre a crise do púlpito e a crise do movimento evangélico brasileiro, porque na verdade é preocupante. Eu não sei se você se sente preocupado, eu me sinto profundamente preocupado. É preocupante a aguda crise e a decadência da pregação em nosso país. A pobreza de nossos púlpitos está estampada na espiritualidade débil dos nossos crentes. Entre outras coisas, eu devo ainda comentar com vocês que nós estamos vendo progressivamente neste país uma desvalorização da figura pastoral, da pessoa do pastor. A figura do pastor, a pessoa do pastor, não é respeitada neste país. Por exemplo, em outros países, como na Inglaterra, por exemplo, no próprios Estados Unidos, ainda há, apesar de toda a frieza, de todo o colapso, porque essa não é
esse não é um problema, essa não é uma crise no Brasil, é no mundo. Há uma frieza espiritual no mundo, há uma crise espiritual no mundo. Apesar de toda a decadência espiritual da Europa, apesar de toda a decadência espiritual, moral e ética também nos Estados Unidos, mas você sabe, você percebe que há uma valorização, há um respeito com relação à pessoa do pastor. Há um tratamento diferenciado com relação à pessoa do pastor, o que não acontece no Brasil. E nós estamos percebendo que esta situação está se agravando cada vez mais. Existem concessionárias no Brasil que tem lá um regime interno, onde é proibido vender carro financiado para pastor. Você falar que é pastor, você já está com seu crédito reprovado. Há uma desvalorização da figura do pastor. Claro, existem vários fatores que contribuem para essa desvalorização. E o fato é que existem charlatões, enganadores, existem muitos patifes da fé, prostitutos do evangelho, cafetões da prosperidade, enganando, pregando um falso evangelho, manipulando, trabalhando com charlatanismo. Mas há muitos homens de Deus sérios, há muitos pastores piedosos, honestos, tementes a Deus, que levam o ministério a sério, que encaram o púlpito não como um trampolim para o sucesso, mas encaram com responsabilidade. Há muitos homens de Deus sérios, e infelizmente estes terminam pagando um grande preço em todos os sentidos, por causa dos enganadores que estão a enganar. Mas não só é este o problema da desvalorização da figura pastoral. Os escândalos morais em larga escala têm nos deixado apavorados. É alarmante o número de pecados morais, de obreiros que se acidentam ao longo do seu ministério. Divórcios, adultérios. E há comentários, e eu já ouvi vários pastores, inclusive em reuniões, em escolas bíblicas de obreiros, fazendo comentário de pesquisas que apontam que o número de divórcios e de adultérios entre os evangélicos na igreja está igual ao número de divórcios e adultérios fora da igreja. Será que não nos preocupa? Será que não nos assusta o fato de que uma pesquisa recente mostrou que das 3 classes mais desacreditadas no Brasil, 3 classes mais desacreditadas no Brasil, das 3 classes mais desacreditadas no Brasil, uma delas é a de pastores. Quais são as 3 classes mais desacreditadas? Os políticos, em primeiro lugar, os militares e os pastores. Será que não nos causa espanto? Será que não nos incomoda o fato de que há uma pesquisa também lá nos Estados Unidos, de que os grandes escândalos e de divórcios e adultérios, os grandes índices de divórcio e adultério
não está entre as celebridades, entre os executivos, entre os atores hollywoodianos, mas está entre os pastores. Será que não nos causa estranheza, não nos preocupa? Mas não é só este o problema. Ainda falando da classe pastoral, nós temos um problema que está crescendo cada vez mais neste país, entre pastores, líderes religiosos, que é o problema da depressão. Será que não nos preocupa? Será que não nos assusta que pastores estão à beira de um colapso emocional sem precedentes e estão praticando suicídio? Recentemente eu soube, uma igreja próxima da região onde moro, na zona sul de São Paulo, o pastor praticou suicídio. Uma das igrejas ali, nas imediações, bem próximo de onde moro, um pastor praticou suicídio. E sabe onde ele praticou suicídio? Dentro da própria igreja, do próprio templo onde ele era pastor. Amarrou uma corda no teto da igreja, e quando abriram a igreja, não sei quem que foi lá na igreja, e entraram dentro da igreja, se deparou com um pastor pendurado, forcado. Que cena dramática, terrível e assustadora. Será que isso não nos espanta? Será que isso não nos assusta? Queridos irmãos, um dos maiores problemas da igreja evangélica brasileira é querer maquiar, é querer tapar o sol com a peneira, é querer dizer que está bem quando não está bem. Esse tem sido o maior problema. Porque não adianta disfarçar com marcha para Jesus, não adianta disfarçar com balada gospel, não adianta disfarçar com show gospel, não adianta dizer que o Brasil está bem, que o Brasil está vivendo um grande avivamento, porque tem programa evangélico no rádio, porque tem programa evangélico na televisão, porque tem bispo, apóstolo, porque tem religião, porque tem igreja em toda esquina, e temos políticos ao nosso dispor, e nós temos gente aí da alta sociedade, membros da nossa igreja. Estamos bem. Não, nós não estamos bem. Não adianta maquiar, porque nós não estamos bem. Lá no livro do Apocalipse, 2 igrejas não queriam reconhecer o seu estado mortal. Uma delas era a igreja de Sardes. E Jesus avisou: Sardes, você tem nome de que vive, mas é só o nome, você está morto, você morreu. A outra era de Laodiceia. Você diz que é rica, você bate no peito e se orgulha e se vangloria que é rica, que tem tudo, que não tem falta de nada. Mas deixa eu te dizer, Laodiceia, e não é o Nilson falando para Laodiceia, e também não foi João do Apocalipse, foi o próprio Jesus falando: deixa eu lhe dizer, você está pobre, você é cega, você está nua, você é miserável, você está desgraçada. Reconheça o seu estado, abre os olhos e veja onde você está. Esse tem sido um dos problemas mais dramáticos, porque em nome desta movimentação evangélica, em nome dessa efervescência religiosa, em nome de toda essa polarização evangélica do movimento evangélico brasileiro, alguém diz: não, nós estamos bem, o Brasil está vivendo um grande avivamento. Qual avivamento? Se todos os avivamentos da Bíblia e todos os avivamentos da história do cristianismo, todos, sem exceção, foi de uma igreja sinceramente arrependida, jogada aos pés da cruz de Jesus, em total rendição diante de Deus, compungida em seu coração, com a palavra da verdade, confrontando o mundo
e influenciando a sociedade politicamente falando, culturalmente falando e espiritualmente falando. Então deixa eu dizer a vocês, qual o conselho de Paulo? Para que o meu coração não se perca, para que o teu coração não se perca. Quais os conselhos que Paulo tem? O que ele diz? Vamos primeiro pensar no seguinte: nós temos aqui todo um contexto, porque Paulo estava preso, e ele estava preso desta vez, não numa casa, não era uma prisão domiciliar, ele estava preso em confinamento. Ele sabia que a sua morte era iminente, tanto que ele escreveu no capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. No versículo anterior, que foi o versículo 6, ele diz: já estou sendo derramado por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele sabia que sua morte era iminente, estava preso, e ele recebeu notícias de que as coisas na igreja de Éfeso não estavam bem, as coisas não iam bem. A igreja de Éfeso, que era pastoreada por Timóteo, seu filho na fé, um discípulo amado, um discípulo querido, um filho amado do apóstolo Paulo, Timóteo, pastoreando a igreja de Éfeso. Mas as coisas não estavam indo bem na igreja de Éfeso, porque estava crescendo velozmente o número de heresias na igreja. Estava acontecendo uma deserção da fé na igreja, muita gente indo embora da igreja. Alguns crentes na igreja de Éfeso não estavam querendo respeitar Timóteo, não estavam querendo respeitar a sua autoridade pastoral, a sua autoridade espiritual, porque Timóteo era um pastor muito jovem. E Paulo recebeu notícias, estas notícias, de que as coisas não estavam indo bem, e Paulo preocupa-se com Timóteo. A grande preocupação de Paulo na segunda carta a Timóteo é com o coração do jovem pastor. A grande preocupação de Paulo aqui não é com doutrina, a grande preocupação dele aqui não é com a instituição, a grande preocupação dele aqui não é com a estrutura, a grande preocupação de Paulo aqui é com o pastor Timóteo, é com a pessoa do obreiro Timóteo, é com a pessoa e com o coração do jovem Timóteo. Por isso que eu disse a vocês que eu quero falar hoje nesta perspectiva, como nós vamos reagir diante da crise que está aí em relação a mim mesmo, ao meu coração, a minha pessoa. Nós como igreja de Jesus, nós na nossa individualidade, na individualidade de cada um de nós que aqui estamos. Então Paulo escreve esta segunda carta a Timóteo, para Timóteo ler com o seu próprio coração. São palavras que vêm do coração de Paulo para o coração de Timóteo. São palavras que vêm do pai para o filho. É o pai falando com o filho. É o pai aconselhando o filho. É o pai orientando o filho. E quais são os conselhos que o pai está dando ao filho? Quais são os conselhos que Paulo está dando ao jovem Timóteo? Primeiro, ele diz o seguinte a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Como fazer? Como reagir diante do que está aí? Paulo dá a receita: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Mas a pergunta é a seguinte: como é que eu posso me fortificar na graça que está em Cristo Jesus?
Interessante que estas palavras, lembre-se, que estas palavras estão saindo da pena, da caneta de alguém que está numa masmorra, que está preso em confinamento. O autor destas palavras, o autor destas frases, o autor destas letras tão bonitas, tão nobres, tão excelentes, não está em um gabinete pastoral, debruçado em cima de uma mesa de mármore, com ar-condicionado, bailando os dedos em cima da tecla do computador. Não, ele está numa masmorra. Eu fico me perguntando como que alguém numa masmorra, preso em confinamento, sabendo que vai morrer, sabendo que a qualquer momento ele vai ouvir o barulho das correntes, dos cadeados se abrindo, e é o soldado entrando ali para arrastá-lo para a morte, consegue escrever palavras tão extraordinárias como esta: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Como? E Paulo diz: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Como? Como fazer isto? De que forma eu posso, nesta crise, de que forma eu posso, no meio desta badalação toda, fortificar-me na graça que está em Cristo Jesus, sem deixar as trevas cobrirem o meu coração? Como? Paulo diz: quer saber como? Olhe para o meu exemplo. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E é interessante que a maneira como Paulo escreve, a maneira como o estilo que ele utiliza para escrever para Timóteo, ele vai escrevendo de forma que, se Timóteo levanta qualquer questão, se Timóteo levanta qualquer pergunta, a própria escrita de Paulo já tem a resposta. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Se Timóteo lá do outro lado recebe a carta e pergunta: como que eu vou me fortificar na graça que está em Cristo Jesus? O próprio texto responde: como? Paulo diz: olhe para o meu exemplo, olha para mim. E como é que ele diz isso? Versículo de número 2: o que você ouviu de mim, através de muitas testemunhas. O que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas. Isto mesmo que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas. Passa para frente. Ensina outros homens a serem assim. Transmita para homens fiéis e também idôneos a instruir os outros. Ensina outros. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Como? Olhe para o meu exemplo. Olhe para o meu exemplo. Veja o que você ouviu em mim. Veja o que você aprendeu de mim. Veja o que você sabe de mim. E o que você ouviu de mim, o que você aprendeu de mim, passa para homens fiéis. Instrua outros neste mesmo exemplo. A pergunta surge aqui, uma outra pergunta. Qual é a outra pergunta agora? O que foi que Timóteo ouviu de Paulo? O que foi que Timóteo aprendeu de Paulo? Qual era o testemunho que Timóteo tinha de Paulo? Que Paulo está dizendo: isso que você ouviu de mim, isso que você viu em mim, isso que você aprendeu de mim, passa para frente. Qual era o exemplo e o testemunho que Timóteo tinha de Paulo? O testemunho que você viu, ouviu de mim, o exemplo que você tem de mim, Timóteo, é que eu sou um homem que estou disposto não só a morrer por Cristo, não só a viver por Cristo, mas também a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. É este o exemplo que você tem de mim. E é impressionante porque o texto vai dizer assim: o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. Transmita a homens fiéis. Eles precisam
ser fiéis. Qual é a grande expectativa ministerial? Qual é a grande expectativa no ministério? Qual é a grande expectativa na carreira da fé, na carreira do evangelho? A grande expectativa ministerial, a grande expectativa na carreira da fé, na carreira do evangelho, não é que você seja conhecido, não é que você seja famoso ou famosa, não é que eu conquiste prestígio pelo meu trabalho, não é esta a grande expectativa. A grande expectativa na carreira do evangelho, a grande expectativa ministerial é que eu me encontre fiel, é que eu me ache fiel diante de Deus. E é esta palavra que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 4, quando ele diz nos versículos 1 e 2: requer-se do ministro que ele se ache fiel. É isto que Deus requer de mim, é isso que Deus requer de nós, que se encontre fiel. Paulo diz: passa para homens fiéis. Então ouçam, meus queridos, este é o testemunho, este é o exemplo que Paulo exorta Timóteo. Você quer se fortificar na graça que é em Cristo Jesus? Então olha para trás, veja o testemunho que você tem de mim, veja o que você ouviu, recebeu de mim. Meus queridos irmãos, uma das grandes crises que nós estamos vivendo nos dias atuais é de referenciais. Referenciais na política, referenciais no esporte, referenciais no cenário religioso, referenciais no ministério. Ainda ontem à noite nós estávamos comentando, e eu estava ouvindo o testemunho e as experiências que o pastor João estava contando, citando o nome de homens que escreveram uma história bonita, que se tornaram referenciais. Esta é a minha grande pergunta, este é o grande questionamento do meu coração. Nós estamos vivendo esta crise de referenciais, e eu pergunto: quem serão os pastores dos meus netos? Quem serão os pastores dos meus filhos? Quem serão os pregadores que vão influenciar a próxima geração? Querida igreja de Jesus Cristo, ou nós nos atentamos para isto que está acontecendo, que é muito grave, ou nós estamos com o futuro da igreja comprometido. Mas eu quero dizer aqui hoje à noite a este povo de Deus: a igreja de Jesus continua em marcha, a igreja de Jesus continua triunfante, a igreja de Jesus continua comprometida com a cruz, a igreja de Jesus continua comprometida com os valores do evangelho de Cristo Jesus, o Nazareno. E olha o que Paulo vai dizendo a Timóteo: Timóteo, fortifica-te na graça. É a preocupação de Paulo com o jovem Timóteo. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Como? Olha para mim, olha para o meu exemplo, Timóteo. Eu sou um homem que estou disposto não só a viver, mas também a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Lembram de Atos dos Apóstolos? Capítulo 20, versículo 24. Paulo diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho. Lembram de Atos dos Apóstolos? Capítulo 21, versículo 7 a seguir. O texto diz que Paulo entrou em Cesareia, na casa de Filipe, um evangelista, e eles receberam a visita de um profeta por nome Ágapo. E aquele profeta pegou os cintos de Paulo, amarrou as suas próprias mãos e os seus próprios pés, e começou a profetizar assim: é isto que vai acontecer com o dono deste cinto quando ele chegar em Jerusalém. E apontou para Paulo, porque Paulo era o dono do cinto. Cadeias, algemas, prisões estão esperando pelo dono deste cinto, e o dono deste cinto será assim preso e amarrado quando chegar em Jerusalém. Os irmãos começaram a chorar e a dizer: Paulo, não vá para Jerusalém, você vai ser preso em Jerusalém,
Não vá, desista da ideia da viagem para Jerusalém. E Paulo interrompeu o choro daqueles irmãos com uma das frases mais belas do Novo Testamento. E Paulo disse assim: o que fazeis, irmãos? Constrangendo-me e quebrantando-me o coração, pedindo-me para que não vá a Jerusalém. Saibam vocês que eu estou pronto, eu estou disposto, não só a ser preso em Jerusalém, mas até a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Falta-nos homens assim, comprometidos com o Evangelho a tal ponto de darem a sua própria vida. Falta-nos homens assim, comprometidos com a cruz de Jesus Cristo, que não tenham a sua própria vida por preciosa. Eu tenho feito alguns comentários, e um deles que me recordo agora é o seguinte: sabe qual a diferença? Começando de Jesus, do próprio Jesus como pregador, de Paulo, de Pedro, de João. Sabe qual a grande diferença? De homens como John Hus, como Policarpo, que foi discípulo de João, o apóstolo do amor. Sabe qual a grande diferença? Dos pregadores que está registrado lá em Hebreus, homens que foram mortos ao fio da espada, que andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Sabe qual a grande diferença? A grande diferença não está no tempo em que eles viveram para o tempo que nós estamos vivendo. A grande diferença não está na cultura deles para a cultura nossa. A grande diferença não está na forma como eles viam o mundo para a forma como nós vemos o mundo hoje. A grande diferença dos pregadores de lá para os pregadores de cá é que todos eles morreram por causa do Evangelho, e os de hoje estão ganhando a vida às custas do Evangelho. Mas Jesus deixou bem claro: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Eu quero me achar diante de Deus, disposto a dar a minha própria vida pela causa do Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor. E Paulo insiste com Timóteo: Timóteo, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Como? Olha para o meu exemplo. O que você ouviu de mim, passa para frente. Ensina homens fiéis e também idôneos. Instrua eles a serem assim. E mais, Timóteo, você quer se fortificar na graça que é em Cristo Jesus? Ouça o meu conselho. Participa dos meus sofrimentos. Sofra comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Sofra comigo as aflições. Queridos, sabe o que eu fico imaginando? Às vezes eu estou lá em São Paulo, passando para lá e para cá, naquele trânsito maluco. E como o trânsito anda bem lento lá em São Paulo, congestionamento tremendo, então dá tempo de ler muita coisa nas placas. E eu passo na frente das igrejas e vejo lá: campanha do grande desencapetamento total. Venha para cá e para de sofrer. Venha fazer a campanha das 12 correntes e pare de sofrer. Eu fico imaginando se fosse Paulo andando pelas ruas de São Paulo. Eu fico imaginando se fosse Paulo andando pelas ruas de Fortaleza, se fosse Paulo andando pelas ruas de Recife, se fosse Paulo andando pelas avenidas do Rio de Janeiro, e ele visse as campanhas das igrejas: venha fazer a corrente, venha fazer a campanha e pare de sofrer. Paulo vai dizer: não é para parar de sofrer. Evangelho não é convite a parar de sofrer. Evangelho é: venha e sofra comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o ministério não é plataforma para o sucesso. O ministério não é plataforma para fama. Púlpito não é trampolim para fama. Ministério é campo de batalha. Ministério é campo de lágrimas. Ministério é campo de dor. Mas eu posso lhe garantir: o Deus que está conosco, o Deus que vai na nossa frente, garante-nos a vitória. E nós mesmo na luta, nas lágrimas e no sofrimento, podemos nos regozijar diante dele, a ponto de escrever palavras como esta que Paulo escreveu: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Sofra comigo
as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado que milita se embaraça com negócios desta vida, porque ele tem um objetivo: agradar aquele que o alistou para a guerra. Meus queridos irmãos, eu falo com o coração afundado dentro do peito. Eu não queria subir num púlpito para ter que pregar isto. Meu coração se fecha dentro de mim. Eu digo a vocês hoje diante de Deus, porque os nossos pregadores estão se transformando em garotos propaganda. Os nossos pregadores estão se transformando em coaches. Eles deixaram de ser proclamadores da verdade para ser coaches da fé, para ser garotos propaganda. Nós não fomos chamados para isso. Esse não é o nosso papel. Esse não é o nosso chamado e nem a nossa vocação. Sofra comigo as aflições como bom soldado, porque nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida. Paulo usa aqui a metáfora do soldado, do agricultor e do atleta. E ele diz assim: você precisa ter a coragem do soldado, você precisa ter a disciplina do atleta, e você precisa ter o trabalho do agricultor. Levante a tua cabeça, Timóteo, no meio de toda esta confusão que você está aí. Levante a tua cabeça, Timóteo, no meio de toda esta apostasia que está aí. Levante a tua cabeça, Timóteo, diante de todas estas heresias que está aí, e siga em frente, olhando para a cruz de Jesus Cristo. O evangelho é o mesmo, o evangelho não mudou. Eu creio, o evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho de Paulo: você quer mesmo? Quer mesmo se fortificar na graça que é em Cristo Jesus? Você quer mesmo se levantar nesse tempo de tribulação, de crise? Você quer mesmo conservar o seu coração intacto diante de Deus e se posicionar como uma verdadeira testemunha do Evangelho de Cristo Jesus? Paulo diz assim: mantenha em mente 3 fatos importantes. Mantenha em mente 3 fatos importantes. Versículos de número 8 e 9. Ele diz assim: lembra-te, versículo 7, ele diz: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão em todas as coisas. Aí ele diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Versículo 9: pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Mantenha em mente 3 fatos importantes. Quais são os 3 fatos importantes que Paulo exorta Timóteo a manter em mente? Primeiro, Jesus Cristo ressuscitado. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Jesus Cristo ressuscitado. Lembra-te disso. Esse é o primeiro fato importante, você precisa manter em mente. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Esta é a pregação de Paulo. Cristo ressuscitado. Esta é a ênfase da pregação da igreja no primeiro século. Cristo ressuscitado. Esta é a ênfase da pregação de Pedro em Pentecostes. Cristo ressuscitado. Aquele Jesus que vocês crucificaram, Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Nós não somos pregadores de um defunto, nós não somos pregadores de um cadáver. Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Põe isso em mente. A segunda coisa, Paulo diz:
eu sofro algemas. Segundo fato importante, eu sofro algemas como malfeitor por esta causa. Por que Paulo está sofrendo algemas aqui? Versículo 9: pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Por que Paulo está sofrendo algemas aqui? Paulo não está sofrendo algemas aqui porque é um mau caráter. Paulo não está preso aqui porque se envolveu com um político corrupto e lavou dinheiro e foi parar na cadeia. Paulo não está preso aqui porque andou lado a lado de políticos corruptos e patifes, fez concordatas e alianças políticas inescrupulosas, irresponsáveis e agora está na cadeia. Não! Paulo está preso aqui, está sofrendo algemas. Ele diz assim: porque eu anuncio o Cristo ressuscitado. Ele diz assim: ressuscitou de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. O que Paulo está dizendo com esse meu evangelho? Meu evangelho não é porque é um evangelho inventado por Paulo, não. O meu evangelho, porque ele está dizendo, é isso que eu prego. A minha pregação é esta. A minha pregação não é oba-oba. A minha pregação não é chave de carro. A minha pregação não é prosperidade financeira. A minha pregação não é mulher nova, marido novo. A minha pregação é o Cristo ressuscitado dentre os mortos. Este é o meu evangelho. E mantenha em mente a terceira coisa, Timóteo. Terceiro fato importante, você precisa colocar na sua cabeça e não esquecer nunca: a palavra de Deus não está presa. Eu estou sofrendo algemas e prisões por causa da mensagem que estou pregando, por causa do testemunho do evangelho do Cristo ressuscitado. Mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está algemada. Isso aqui dá consonância com o texto do capítulo 4, versículo do número 2. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Por que Paulo diz isso? Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Interessante, né? Porque lá no Antigo Testamento tem o grande sábio Salomão, que escreveu dizendo: há tempo para todas as coisas. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar o que plantou, tempo de chorar, tempo de sorrir. Paulo aqui discorda de Salomão. Ele diz assim: pode sim ter tempo para tudo, mas para pregar a palavra não. É em tempo e fora de tempo. Prega a palavra, Timóteo, em tempo e fora de tempo. Prega a palavra, Timóteo. Por quê? Porque a palavra não está presa. A palavra não está algemada. Eu quero te dizer uma coisa hoje à noite, meu irmão, minha irmã, moça e rapaz que me ouve: se a igreja pregar o evangelho, as correntes do inferno vão romper. Se a igreja pregar o evangelho, o Brasil será abalado pelo poder da cruz. Se a igreja pregar o evangelho, a maldição é quebrada. Se a igreja pregar o evangelho, não há correntes que possa deter a marcha da igreja. A igreja precisa pregar o evangelho. Prega a palavra em tempo e fora de tempo, porque a palavra não está presa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós pregamos o evangelho, nós estamos decretando falência no inferno. Quando nós pregamos o evangelho, nós estamos falando a todos os homens e mulheres que a culpa e a maldição foi estrangulada na cruz do Calvário. Quando nós pregamos o evangelho, nós estamos arrebentando com os cadeados e a força da morte. Quando nós pregamos o evangelho, nós estamos dizendo a todos os homens e mulheres que eles não precisam mais ter medo de Deus, porque embora a religião pregue um Deus distante, mas Jesus revela o Deus conosco, porque o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Quando nós pregamos o evangelho, os corações que estão tristes e abatidos se alegram. Quando a igreja prega o evangelho, aquele que está frio, aquele que está
morto recebe vida outra vez, porque a palavra de Deus é penetrante como espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Quando a igreja prega o evangelho, aquele que está pensando em desistir, ele retoma suas forças e diz: eu vou até o fim. Quando a igreja prega o evangelho, quando a igreja se levanta para pregar o evangelho de Jesus Cristo, nós conseguimos aplacar a força da mensagem dos cafetões da prosperidade. Levantemo-nos, meus queridos irmãos, diante de Deus. Levantemo-nos, igreja do Senhor, diante de Deus, para pregar o evangelho, para levantar a bandeira da cruz, para levantar a bandeira ensanguentada do Calvário. A igreja não tem bandeira política, a igreja não tem bandeira partidária. A bandeira da igreja é a bandeira da cruz, é a bandeira do Calvário. Então pregamos a palavra em tempo e fora de tempo, porque esta palavra não está algemada. E eu termino apontando o terceiro conselho, que é preservar o seu coração na crise. Quer preservar a tua alma, quer preservar o teu coração, para você não se tornar um azedo, um descrente. Eu vejo as pessoas dizendo: eu não acredito mais em ninguém, não acredito mais em pastor, não acredito mais em igreja. Não. Aquele comentário que eu fiz aqui ontem, aquele comentário que eu fiz aqui hoje, no começo da minha pregação, sobre as crises, não é para você: está tudo perdido, acabou, não acredito mais em ninguém, não acredito mais em igreja, não acredito mais em pastor. Não. Não é para você perder a sua alma, perder seu coração, virar um cético, não. Você quer preservar o seu coração? Ouça o terceiro conselho. Paulo está preocupado com Timóteo. Paulo sabe que vai morrer. Ele diz: eu já estou sendo derramado por aspersão do sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Mas você, Timóteo, segura firme aí, porque você vai ter que continuar. É você quem vai levar esse negócio adiante. Continue firme. Daqui da prisão eu não saio mais, a não ser para a morte, a não ser para o martírio. Mas você continue firme aí, Timóteo. Preserve seu coração. Não se perca na crise, não se perca nas heresias, não se perca na deserção dos crentes, não se perca com aqueles que estão questionando o teu ministério, a tua autoridade espiritual. Mantenha-se firme. Como? Paulo diz em terceiro lugar: preste atenção e observe a quem pertence o último grande brado da vitória. A quem pertence o último e grande brado da vitória, irmão Erivaldo? A quem pertence o último e grande brado da vitória? Paulo vai dizer no versículo de número 10: pelo qual, versículo 9, estou sofrendo algemas e prisões, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, eita, como eu gosto desta expressão de Paulo. Por esta razão. Que razão, Paulo? Você tem lá razão de alguma coisa? Tenho. Mas você está preso? Pois é. Mas você vai morrer? Pois é. Mas você vai ser martirizado daqui uns dias? Pois é. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. A quem pertence o último grande brado da vitória? O último grande brado da vitória não é do capitalismo e nem do comunismo, nem do socialismo, nem do partido A, B ou C. O último grande brado da vitória pertence à igreja de Jesus Cristo, comprada e lavada no seu próprio sangue, derramado na cruz do Calvário. O brado da vitória da igreja, o brado da vitória da igreja. Sabe por quê, meus queridos irmãos e irmãs? Porque está escrito lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16, palavras de Jesus. Ele disse: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está de pé. Sabe por quê? A igreja não é invenção do Papa, a igreja não é invenção do pastor, a igreja
igreja não é uma ideia de Pedro, a igreja não é uma invenção do concílio romano, a igreja nasceu no coração de Deus, desde a eternidade, ela está de pé e triunfará, e naquele glorioso dia, a igreja vai marchar triunfante, e nós cantaremos o hino da vitória. Se você faz parte desta família de Deus, levante as suas mãos aí para os céus. Homens e mulheres, moças e rapazes, levante a sua mão aí para o céu, glorifique o nome do Senhor e diga: Deus, obrigado, obrigado, porque escolhestes a mim para colocar o cântico da vitória na minha boca, o cântico da vitória nos meus lábios. Glorifica e exalte ao nome dele, porque ele é o nosso Deus. Qual é o segredo desta igreja? Qual é o segredo desta igreja? Aleluia. Aleluia. Qual o segredo da igreja? A igreja é de Jesus Cristo. A igreja é de Jesus Cristo. O dono da igreja é Jesus Cristo. A instituição é dos homens, a organização é dos homens, os movimentos humanos são dos homens, mas a igreja, o corpo místico de Cristo, a igreja invisível, aquela massa de homens e mulheres que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, a igreja é de Jesus Cristo. A igreja é de Jesus Cristo. A igreja é de Jesus Cristo. Já nos dias de Paulo, Paulo enfrentou barreiras, Paulo enfrentou apóstatas. Você sabe o que é um apóstata? É aquele que conhece, é aquele que sabe. Apóstata é aquele que conhece, conheceu a fé, experimentou a fé, mas propositalmente, ele por livre escolha divorciou-se da cruz, divorciou-se da verdade, cuspiu na cruz, zombou da cruz. E nós estamos vendo isto hoje, em nome do pragmatismo religioso, em nome dos resultados imediatos, estão zombando da cruz de Cristo. Paulo escreveu dizendo: os inimigos da cruz. Eu escrevi várias vezes e escrevo de novo chorando, porque há entre vós muitos que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo chamou de cães gulosos, inimigos da cruz, traidores. Paulo chamou de lobos cruéis e devoradores. E eu tomo a ousadia hoje à noite de chamá-los de desviados do Calvário, divorciados da cruz, cafetões da prosperidade, prostitutos da fé, que estão cuspindo na cruz, estão zombando do sacrifício de Jesus. Mas eu digo hoje: a igreja é de Jesus Cristo, a igreja é de Jesus Cristo, a igreja permanece de pé, porque a igreja é de Jesus Cristo. Paulo disse: eles não irão longe. Não irão longe. Parece que tudo está perdido, não parece, irmãos? Eu tenho vivido dias de tristeza e angústia. Parece que as ondas são tão altas que eu digo assim: eu não sei nem o que eu estou fazendo pregando. Não está resolvendo nada. O que adianta? Olha como está o mercado gospel. Cada dia uma proposta nova de vendas, de bênçãos, de comercialização da fé. Mas o Espírito de Deus fala conosco nesses dias. O Espírito de Deus fala conosco nesses dias. Eles não vão longe, não.
não vão longe. O mal não vai triunfar sobre o bem. É o bem quem vence o mal. Não é o mal que vence o bem, é o bem que vence o mal. Eles não irão longe. A igreja de Jesus continua viva. A igreja de Jesus continua em marcha triunfal. Senhores pastores que estão aqui à minha retaguarda, permaneçam diante de Deus, não tenham medo. Continuem pregando a verdade. Não parem, senhores. Não parem, continuem pregando a palavra. Continue anunciando o evangelho de Cristo Jesus. Vale a pena continuar pregando a mensagem da cruz. Fiquem em pé comigo em nome de Jesus, igreja do Senhor. Eu quero fazer uma oração como ontem. Uma oração por avivamento. Uma oração por avivamento. E eu quero convidar você, homem, você, mulher, moça e moço que ouviu esta palavra hoje. Eu quero fazer um apelo aqui, um convite. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Homens e mulheres de Deus, moços e moças de Deus, adolescentes e rapazes de Deus, que ouviu a palavra hoje, você está dizendo no seu coração: Senhor, eu preciso de graça. Eu preciso de graça para continuar. Graça. Os dias são hostis, são terríveis. E eu quero te dizer, irmãos, as coisas não vão melhorar. Não fica pensando que vai entrar 1º de janeiro de 2019 e mudou tudo. Não. As coisas vão piorar. Mas há um Deus, o mesmo que deu graça, o mesmo Deus, o mesmo Cristo que deu graça ao apóstolo Paulo na prisão, o mesmo que deu graça a Timóteo, o mesmo que deu graça à igreja perseguida pelo Império Romano, quando João escreveu as cartas do Apocalipse para enviar às igrejas que estavam debaixo de perseguição. O mesmo Jesus que deu graça aos cristãos perseguidos e usou o autor aos Hebreus para escrever. O autor de Hebreus escreveu aquela carta para encorajar os irmãos, capítulo 12 especialmente. Nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo mal, de todo pecado, de todo peso e do pecado que tenazmente nos rodeia, corramos para o alvo, Cristo Jesus. Mesmo Cristo que deu graça aos cristãos perseguidos no primeiro século, continua dando graça hoje. Parece que eu ouço o velho apóstolo dizendo aos irmãos: tenham bom ânimo, não desanimem, não desistam. A espada de Roma está contra nós, mas permaneçam firmes. Parece que eu vejo os velhos apóstolos dizendo aos irmãos: os invasores estão aí, os opressores estão nos levando para as cadeias, para as prisões, estão queimando os nossos irmãos vivos, estão jogando os nossos irmãos nas jaulas de leões, estão acabando com a nossa gente, mas permaneçam firmes. Nenhum de nós estamos sendo presos ainda, nenhum de nós estamos sendo jogados numa fornalha de fogo, nenhum de nós estamos sendo jogados dentro de jaulas de leões. Mas preparem-se, porque dias terríveis hão de vir. Mas eu ouço a voz dos velhos apóstolos dizendo: permaneçam firmes, permaneçam firmes, permaneçam firmes, permaneçam firmes, permaneçam firmes. Jesus é conosco, Jesus é com a igreja, Jesus é com a igreja. Venha, tem mais irmãos aí, eu estou esperando você vir. Estou esperando você vir, porque você mesmo tem dito, meu Deus, será que eu estou ficando louco? Você tem dito isso, será que eu estou ficando louco? Será que só eu estou pensando assim? Jesus manda te dizer aqui hoje: não, tem 7.000, tem 7.000 que não se dobrou a Baal, tem 7.000 que a sua boca não beijou. Saia do seu lugar e venha, nós vamos orar juntos agora. Eu quero orar por você, eu quero que você ore por mim, viu? Eu vou orar por você, vocês vão orar por mim. Eu oro por vocês, vocês orem por mim. Peçam, vamos pedir graças uns aos outros. Senhor, ajuda meu irmão, ajuda minha irmã. Dê graça, Senhor, ajuda os obreiros desta igreja, ajuda o pastor João, ajuda, Senhor, o ministério desta igreja. Dai força, Senhor, sustenta, porque os embates são terríveis, mas nós cremos na força do Espírito Santo. Vamos clamar a Deus em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos para os céus. O irmão Erivaldo vai louvar o Senhor. Isso, cante, meu querido irmão. Nós vamos cantar, vamos orar, vamos clamar a Deus e Ele nos dará graça. De vergonha e dor,
contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Cante, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depois uma coroa, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim, essa cruz vem pra mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus levanta a mão pro céu pra adorar o nome dele. Levante as mãos. Se Levante as mãos e cante. Eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depois uma coroa trocar. Nesta cruz a descer, e por mim já morrer. Aleluia. Meu Jesus, Aleluia. para dar-me o perdão. Aleluia. Cante. E eu me alegro na cruz. Dela vem graça e Dela luz vem graça e luz para minha santificação. minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também. Depois uma coroa trocar. Estenda as suas mãos. Amado Deus e poderoso Pai, na tua presença nós estamos agora, Senhor. Aqui está o teu povo, a tua igreja, Senhor, a tua igreja que tem ouvido a tua palavra hoje à noite. A tua igreja, Senhor, que agora, nestes momentos finais, tem entoado este cântico, Senhor, com toda a força do seu coração, com todo o entusiasmo que há na sua alma. E tem orado e tem cantado a Ti, Senhor. E agora nós te pedimos, ó Pai, abre as portas celestes agora, abre as cortinas dos céus agora, e derrama sobre nós a tua unção, o teu poder. Manifesta sobre a tua igreja, Senhor, no meio do teu povo, ó Pai, a tua unção, a tua glória.
o teu poder. Amado Deus, aqui está a tua igreja que tem trabalhado, que tem militado pela causa do reino, pela causa do evangelho. Ah, meu Senhor e meu Pai, quantos desses irmãos e irmãs têm chorado, quantos destes homens e mulheres, ó Pai, que tem muitas vezes entristecido em seu coração, porque o que está diante de nós, ó Pai, tem nos entristecido, muitas vezes nos abatido, muitas vezes provocado até desânimo em nosso coração. Mas nós cremos hoje à noite, Senhor, conforme foi pregada a tua palavra, que tu estás conosco, que tu és o Deus da igreja, que tu és o Senhor da igreja, que tu és o noivo da igreja, que tu és o pai da igreja, que tu és o guia da igreja, que tu és o amigo fiel da tua igreja. E eu te peço agora, Senhor, venha encorajar este homem, venha encorajar esta mulher, vem encorajar este moço, esta moça, reveste ela do teu Espírito Santo, coloca, Senhor, a confiança do céu no coração desta jovem, coloca, Senhor, agora no coração deste moço a força do teu Espírito Santo. Não deixa, meu Deus, não deixa, Pai, que as ondas de apostasias, que as ondas de heresias venham sufocar a semente do teu evangelho em nosso coração. Não deixa, ó Pai, que a força do movimento evangélico seja maior do que a militância da tua igreja pela causa do evangelho. Espírito de Deus, nós te pedimos graça, nós pedimos a capacitação que vem do céu. Reveste-nos do teu poder, reveste-nos da tua glória, reveste-nos da tua unção, enche-nos, ó Pai, do teu poder, enche-nos, ó Pai, do teu Espírito Santo. Levante a mão aí, irmão, levante a mão aí, irmã. Igreja do Senhor, igreja do Senhor, igreja do Senhor, glorifique a Ele agora, adore a Ele agora. Receba aí, igreja, igreja, igreja do Cristo vivo, receba aí agora poder do céu, avivamento do céu. Receba agora poder pentecostal de Deus para pregar, para evangelizar, para anunciar o reino de Deus, para anunciar o evangelho. Receba poder para cantar, receba poder para profetizar, receba agora a cura, receba agora o batismo, receba agora a renovação, receba força, receba força, receba força, força de Deus, força do céu. Receba, receba, em nome de Jesus Cristo, receba. Cante, igreja do Deus vivo. Aleluia. Pode aplaudir o nome de Jesus. Pode aplaudir mais forte o nome de Jesus. O verdadeiro avivamento, o verdadeiro Pentecostes nos desperta ao evangelho da cruz de Jesus. Eu desconheço um avivamento desconexo da cruz. Eu desconheço um movimento pentecostal desconexo do evangelho da cruz. Esta é a Assembleia de Deus que eu conheci, uma igreja comprometida com o evangelho da cruz de Jesus Cristo. E é assim que nós vamos levantar a cabeça das nações, anunciando que Jesus Cristo é o Rei eterno, que Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que o bem vai triunfar sobre o mal, que a igreja reinará com Ele eternamente. Esta é a mensagem de esperança que nós temos a anunciar a este mundo.